nessa aula de hoje nós vamos entender, né, como que o comer emocional reflete nas pessoas que tentam seguir um cardápio equilibrado ou então que tentam cortar as besteiras aí da alimentação, tá? Para conseguir emagrecimento. Como isso vai refletir nessas duas situações. Então, por mais que você tenha um cardápio aí calculado, né? Não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de passar, né, com uma nutricionista que calculou o cardápio, né? Fez ali as 6 refeições, então tinha café da manhã, um lanche no meio da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e a ceia, né? Uma refeição antes de dormir. Ou então, às vezes não tinha o lanche da manhã ou não tinha ceia, mas era um cardápio ali calculado para você, né? Então, baseado nas suas necessidades, um cardápio que supria aquilo que você precisava, pensando em questão fisiológica mesmo, né? Você não passava fome, tinha as refeições ali, né? Tudo calculadinho, bonitinho. E vamos ser sincera, né? Mesmo com esse cardápio em mãos calculado, você chegava assim, né, a sentir essa fome, essa necessidade de comer mais, né? Então, de acordo com aquelas emoções, né, sentimentos que a gente falou na aula passada. Então, essa vontade, essa necessidade de comer mais, certo? É uma fome que chega de fato a ser física, né? Então, assim, física que eu falo no sentido fisiológico, né? A gente pode confundir porque sente a barriga vazia, né? Parece mesmo que precisa ali comer, que tá faltando comida. Então, a gente vai se aprofundar mais nisso na aula de como identificar, tá? Mas eu sei que, com certeza, com um cardápio calculado, com as 6 refeições, quem tem essas questões do comer emocional ainda assim sentir essa necessidade, essa vontade aí de comer mais. E isso vai te atrapalhar, lógico, no emagrecimento, porque você já tá com o seu cardápio ali calculado com o que você precisa no dia, de acordo com as atividades que você faz, com o seu gasto, né? Ou até mesmo com uma quantidade de caloria um pouco reduzida para emagrecimento, mas ainda assim, né, tá te dando o mínimo que você precisa ali para estar saciado, né? Para ter uma refeição equilibrada, completa, e ainda assim com essa vontade, né, com essa necessidade de comer mais, você acaba excedendo ou comendo ali chocolate, né, que nem eu dei o exemplo na aula passada, ou até mesmo mais comida, não se sente saciado, né? Então acaba vindo esses exageros e acaba comendo mais do que precisa, né? Então isso vai te atrapalhar, né, no seu emagrecimento. Agora, no caso das pessoas que saem aí tirando todas as besteiras, né? Então, resolve aí, né, do dia pra noite que vai fazer uma dieta, vai mudar a alimentação porque quer ser mais saudável, porque quer ver o emagrecimento e resolve tirar tudo que acredita que faz mal, que acredita que é as besteiras aí da vida, né? Os casos mais comuns, as pessoas tiram pão, tiram arroz, tira leite, os doces, né, açúcar, enfim. Nesse caso, tem outras vertentes, né? Então, no acompanhamento que eu faço particular, aí que a gente, né, fica junto por 3 meses, bem dizer, eu consigo estar entendendo melhor, porque cada caso é um caso. Mas, se uma pessoa, né, que tem ali o cardápio calculado, bonitinho, planejado, né? Então, tem o que ela precisa ao longo do dia dela para que ela desempenhe bem as funções, né? Não passe fome, ali o necessário para ela, né, para aquele dia em questão de caloria, nutriente, ela ainda assim não sabe lidar com as questões das emoções e acaba exagerando porque tem também a questão do comer emocional. Imagine uma pessoa que do dia para noite resolveu tirar toda a sua alimentação, né? Aí então estava acostumado a comer em uma quantidade mais ou menos, né? Vou dar um exemplo de 2.500 calorias, né? E passou a comer 1.500 calorias. Então o organismo ele não entende, ele não sabe por que você está fazendo isso, ele não entende que é para emagrecer, ele acredita que ele está correndo um sério risco de vida, né? Então ele vai ficar te mandando sinais aí de fome, né? Te pedindo essa caloria, né? Essa energia para ele que tá faltando. Ele estava acostumado com uma coisa e do dia para noite passou a ser outra. Então ele vai ficar te mandando esses sinais. Os sinais que ele te manda são de alimentos, né? Você vai sentir mais vontade de alimentos que dão energia rápida para ele, né? Então são alimentos aí massa, né? São mais carboidrato mesmo, que carboidrato é fonte de energia, né? Ele é inteligente, nosso organismo ele é inteligente, né? Então ele age dessa maneira para te defender. Ele não entende que você tá fazendo algo para emagrecer. E aí você vai ter mais um problema ali, né? Além de você comer para anestesiar, para suprir suas emoções, você vai estar comendo por uma necessidade mesmo fisiológica do seu organismo. Então você pode perceber que nas duas situações, né,
vai ter esse comer exagerado, né? Então, quem tem essa questão do comer emocional, não adianta, pode fazer o cardápio que vai acabar cedendo aí, comendo exageradamente, e até mesmo quem tenta tirar tudo que acredita que faz mal, né? Vai acabar também comendo exageradamente. Por quê? Primeiro porque você procura comer para anestesiar essa emoção, né? Esse sentimento. E isso sempre vem seguido de culpa, né? Porque você se propôs a fazer uma coisa e tá fazendo outra, então a culpa também atrapalha muito aí nessa questão. Você acaba comendo também, né? De forma exagerada por conta dessa culpa que vem. E também, né? Pela questão mesmo de você precisar, do seu corpo precisar dessa energia, né? Então você, no final das contas, o resultado que dá é o exagero, é comer mais calorias do que você precisa, tá? Independente de ter um cardápio, independente de estar tirando esses alimentos, né, que você considera que não são bons, no final das contas sempre vai ter ali o exagero e vai resultar em mais calorias do que você precisa. E isso te leva a engordar, né? Porque você tá consumindo mais calorias do que você precisa no seu dia, tá? Então, isso que leva a engordar. E por isso que o comer emocional vai atrapalhar no emagrecimento. Preciso deixar isso bem claro aqui, né? Porque eu sei que muita gente tenta, né, aí parar, mudar a alimentação, parar de comer essas coisas, e como não tá olhando pro lugar certo, não consegue o resultado, né? E aí se culpa, né, se julga, não entende o que tá acontecendo, acredita que dieta não foi feito pra você. Enfim, a questão é essa mesmo, você tá olhando pro lugar errado, tá? Então, entendendo que você come suas emoções e sabendo como lidar com isso, fica muito mais fácil para depois vocês ajustarem essa questão aí mais assim física mesmo, né, da alimentação. E eu sei que agora você deve estar se pensando, né, tá se perguntando, tá pensando assim, né, ah, Carol, mas quando eu fiz dieta, para mim deu super certo. Eu consegui, emagreci, né? Então, enquanto eu tava fazendo a dieta, assim, foi ótimo para mim, consegui o resultado que eu queria. E assim, de fato, né? De fato, quando você faz uma restrição mais severa, você poupa muito ali caloria do seu organismo, né? Você vai realmente conseguir o emagrecimento. Mas sabendo, né, como que ele funciona, né? Que ele vai ficar te mandando esses sinais aí, você vai ter mais desejo por comer, né? Eu te pergunto, quanto tempo você conseguiu sustentar isso? Quanto tempo durou isso, né? Então, quanto tempo você passou sem ganhar esse peso de volta, né? E ainda pode ter tido aí de bônus uns quilinhos a mais, né? Então, será mesmo que a gente pode considerar que foi uma dieta que deu certo, né? Que funcionou para você? Você consegue, por exemplo, esses alimentos que você tirou durante essa dieta, você consegue passar o resto da vida sem comer eles? Né? Eu conheço gente aí que faz dietas que tira arroz, por exemplo, mas não é uma coisa que você consegue sustentar pro resto da vida. Você não vai ficar o resto da sua vida sem comer arroz, né? E aí tem aquele fator que a gente já aprendeu, que tem a questão emocional e a fisiológica. Então, além de você não olhar para as emoções, que você está comendo suas emoções, ainda você acrescenta mais um problema que é o seu corpo precisar dessa energia, né? Então, é difícil sustentar, certo? Então, eu tenho certeza, se você está aqui é porque você não conseguiu sustentar, né? Você não conseguiu manter. E aí é aquilo que eu falo, não é porque você foi indisciplinado, não é porque você não tem força de vontade, é uma questão que você não está olhando para o lugar certo, né? Você realmente deu todo o seu máximo ali, mas você não conseguiu porque seu corpo pediu, porque sua emoção estava ali, né? Presente na hora desse comer, e são coisas que a gente não dá conta realmente. É muito mais forte do que só ter a força de vontade, né? Então, eu acho que vale essa reflexão, tá? Analisa bem se eram alimentos que você conseguiria ficar o resto da vida sem comer, o que você pretende fazer, né? Ficar o resto da vida sem comer isso? Você acredita que isso é saudável? Você prefere o quê? Ficar sem comer isso ou ter equilíbrio quando come isso? Não ser dominado por esse tipo de alimento, né? Essa reflexão que eu quero deixar, tá bom? Aí na próxima aula a gente vai aprender como que identifica, né, ali o comer emocional na hora mesmo que está comendo, tá bom?